Esqueça sua tribo, esqueça seus amigos, esqueça de si mesmo. Você é um de nós agora. O texto, dito pelo infector Yondath, reflete muito bem a natureza da infecção dos parasitas da tribo Daemon, que podem transformar criaturas de outras tribos em Daemons. Existem alguns representantes, um representante de cada tribo, que recebeu um parasita, se tornou um Daemon e recebeu o subtítulo de assimilado. No vídeo de hoje vamos falar sobre eles, tanto relacionando a sua lore, como também as suas habilidades e a sua jogabilidade. Então, vem comigo para mais um vídeo, pessoal. Colmo foi um membro de elite Mypedian que foi enviado em uma missão secreta para se infiltrar em Monte Pillar e sequestrar a rainha Ilexia. Ele é um membro de elite dos Mypedians, possui invisibilidade desarme e possui uma invisibilidade extra, um Strike 20, caso ele esteja engajado com uma criatura nobre, da nobreza Daemon. Ele também tem um Range e Swift 1, o que facilita a questão da infiltração. Então a lore e a jogabilidade das cartas até que faz sentido. Na sua tentativa de se infiltrar e sequestrar a rainha, ele acabou sendo capturado. E, de acordo com o show de TV, pelo menos, com o desenho, ele pode ter se tornado o primeiro assimilado. Se tornando agora um Daemon, recebeu o subtipo Mandibular, que é um subtipo que possui muitos suportes. Suas disciplinas melhoraram em questão de coragem, poder e até mesmo velocidade. Sua sabedoria diminuiu um pouco. Ele trocou o elemento ar pelo elemento terra. Sua energia diminuiu um pouco. Ele ganhou um contador de Mildic e as suas habilidades se alteraram. Sua invisibilidade desarme passou para uma invisibilidade surpresa, o que foi uma piora. E ao invés do range e do swift, ele ganhou uma habilidade onde ele paga o seu Mildic Counter e consegue se mover para qualquer espaço do campo de batalha, o que muitas vezes pode ser melhor do que o Range Swift e algumas vezes pode ser pior. E o seu Strike 20, que ele tinha quando estava engajado com um Daemon Nobre, substituiu para um Mypedian real. Então agora, ao invés de ser um espião que detecta e vai atrás da nobreza Daemon, ele agora vai atrás da realeza Mypedian. Só pela questão dele ter ganhado o subtipo Mandibular, ele já ficou realmente muito mais forte. Essa carta é bem jogada. Existe um deck onde ele é a principal criatura, que é chamado deck de Colm Post. Ele continua sendo o Unique, não precisa ser Loyal, mas para você usar e abusar da vantagem de ser Mandíbulo, é muito melhor que ele seja uma criatura leal, esteja realmente em um deck só de Daemons. Na lore de Chaotic, o Colmo voltou a ser uma Mypedian posteriormente, quando foi descoberta a placa da Cótica, para que fosse feito um acordo com os Daemons e eles tivessem acesso à placa para traduzir e dividir os despojos com os Daemons, foi feito o acordo que o Como deveria voltar a ser uma Mypedian. Então fizeram um processo de purificação, o que já indica que a infecção é um processo reversível. O Como voltou a ser um Mypedian, manteve seu elemento terra, recuperou o range Swift e aí ganhou um efeito extra de Strike, que é diferente, não é exatamente voltado para atacar uma tribo em específico, apesar da sua energia ter diminuído um bocado também. Hammerdoom Shantcaller, esse é conhecido na animação, existe um episódio engraçadinho em uma luta dele com o Cass, por motivo besta, uma briga de bar praticamente. Nesse episódio não foi destacado, mas o Hammerdoom ele é um guerreiro muito conhecido e temido pelos Daemons, conhecido como um grande caçador, um grande inimigo ou um grande carrasco dos Daemons. Existem histórias contadas em Monte Pillar que seriam até histórias para assustar crianças, como se ele fosse um bicho-papão dos Daemons. Mas nessa sua luta constante em provocar e querer tantos conflitos com a tribo, ele acabou sendo alvo de um parasita. E isso reflete um pouco no próprio efeito do Hammerdoom, porque ele é uma das poucas criaturas, no caso a única criatura não Daemon, que tem um efeito que depende de Hive.
já que ele causa 5 de dano em Danians, normalmente, com seus ataques, mas se Hive está ativa, aí ele se volta contra a própria tribo. Ele causa dano adicional para criaturas Underworld. Isso já reflete um pouco de como a Hive foi lentamente tomando conta dessa criatura, até que ele sucumbiu e assumiu a forma de assimilado, também recebeu o subtipo Mandíbulo, e os seus status já mudaram. Ele ganhou um pouco mais de coragem, teve uma redução no seu poder, sua sabedoria aumentou um pouco e sua velocidade ficou na mesma. Ele também trocou o seu elemento fogo pelo elemento terra, perdeu o seu Music Counter e perdeu um pouco de energia. Para que ele tenha a mesma energia de antes, ele precisa que a raiva esteja ativa e aí ele ganha o Fireproof 10. E se ele ficar engajado com uma criatura de elemento fogo, aí ele voltaria a ter a mesma energia de antes. E agora o seu efeito diz que somente os ataques dele causam dano extra somente a criaturas Underworld. Ele não pode se voltar contra a própria tribo Danian. Então essa questão da lore foi mantida. Ele agora é um Mandíbulo leal. E assim como todos os assimilados, a arte da carta sempre se altera. Primeiro está contra os Danians na forma original, e agora você está como um Danian contra a sua própria tribo. Isso foi visto no Colmo também. E o interessante sobre o Hammer Doom é que o equipamento, que é a marca registrada dele, The Doom Hammer, ele é útil tanto para o Hammer Doom Underworld quanto para o Hammer Doom Danian, já que ele causa dano extra em criaturas Underworld ou Danian. Se a criatura equipada for um Danian, ganha Terra 5, o que é bom, é mais dano. Se a criatura equipada for do submundo, ela ganha 50 de poder, o que também é bom. Então as duas versões dessa carta podem usar esse equipamento muito bem. Rasnus. Esse aí pode ter traumatizado muitas crianças que assistiram Chaotic. Existe um episódio bem no começo da segunda temporada, que é todo voltado para Perim, praticamente, onde eles acompanham o Rasnus, que é o embaixador da tribo Overworld, o embaixador do outro mundo, para a tribo Danian. Ele estava voltando da sua estadia em Monte Pillar e ia levar uma mensagem para o Maxor, uma mensagem da própria rainha Elexia. Mas, infelizmente, as coisas não saíram muito bem. Como diz no seu próprio texto, Rasnus tentou forjar uma aliança, mas os Danians tinham outras ideias. Enquanto ele estava em Monte Pillar, ele acabou se tornando assimilado, recebeu um parasita, e a ideia era que ele chegasse até a cidade Kiro e atacasse o Maxor, infiltrando um espião do mesmo jeito que os Mypidians fizeram com a rainha Elexia, e aí já poderia neutralizar o líder da própria tribo. Com relação às artes das cartas, dá para se ver que o Rasnus está cercado de Danians, que olha para ele com desconfiança, enquanto na sua forma assimilado, os Danians estão vibrando junto com ele. Dessas cartas assimilado, comparando com as anteriores, o Rasnus não teve um efeito tão parecido, a sua versão assimilada com a sua versão original. A versão original diz que os Danians podem jogar Mildix da tribo Overworld, o que é até interessante, que é como se o Rasnus tivesse ensinado os Mildix para os Danians, como uma forma de aliança. E ele também tem um Fireproof 10, enquanto que na forma assimilada, além dele ter perdido o elemento terra, o que para mim não faz muito sentido, ter perdido um pouco de coragem, ganhado um pouquinho a mais de sabedoria e perdido um pouco de velocidade, ele ganhou um pouco a mais de energia e o seu efeito é totalmente diferente. Ao invés de compartilhar Mildix, permitir que jogassem Mildix de outras tribos, ele agora impede que os próprios Dalians sejam alvo de Mildic ou habilidade, seja do oponente ou do próprio jogador que os tem, o que já foi um pouco diferente da versão original. Eu já montei deck com esses dois Rasnus, mas eu prefiro mais a versão assimilado, justamente porque ele recebeu o subtipo Mandíbulo, que tem muitos suportes, seja em campo, como a Azil, ou até do descarte, como o Macanaz. E um dos Fluid Morphs que foi enviado para o reservatório do Monte Pilar foi o Nunc-Warn. Esse é um Fluid Morph muito jogado, uma carta realmente muito boa. E dá para se ver que nas artes das cartas dele, tanto na sua arte normal quanto na sua arte alternativa, ele está enfrentando Danians, com seus ataques de água principalmente. Mas o que também era esperado era que os Danians revidassem e acabassem infectando e assimilando o próprio Nunc-Warn, como diz no próprio texto da versão assimilada,
Os parasitas subjugam gigantes, derrubam montanhas e fazem com que mestres se tornem servos. Foi mais ou menos isso que ele fez com esse Marillion. Os Marillion se infiltraram nas tribos e acabaram assumindo o controle de diversos Daemons e de todas as tribos também. Os Daemons, então, acabaram usando a arma deles de controle e transformaram um dos Marillions em um dos Daemons. Comparando a questão das cartas, dá para ver que a versão assimilada do Nunc-Warne é muito nerfada comparada com a versão original. Ele tem um pouco a mais de coragem, possui um pouco menos de poder, a mesma sabedoria e um pouco menos de velocidade. Assim como todo Field Morph tem zero contadores, mas a sua energia quase caiu para metade do valor de antes, manteve os elementos, manteve a habilidade Field Morph, que é ganhar um contador sempre que um ataque de água causa dano, mas ele ganhou um grande nerf com relação a isso, porque no final de cada combate ele esvazia todos os contadores que ele ganhou. Não dá para você acumular os contadores de um turno para o outro. Enquanto no Quarn tem dois efeitos interessantes, que os ataques jogados por ele contam tanto com ataques de fogo e água, e ele tem um efeito de ressurreição, que é um pouco complicado de usar, mas é possível, que se ele for destruído quando tem exatamente 3 contadores, ele pode voltar para o campo, para o seu lado do campo. Quando no Quarn assimilado simplesmente não tem isso, nenhum efeito benéfico assim, ele é simplesmente um Fluid Morph bem nerfado. A única vantagem dessa carta seria poder usar ela com criaturas Daemons leais, como por exemplo a Ilexia ou a Rainha Azil. Então, basicamente são essas as criaturas assimiladas, um representante de cada tribo, com exceção dos Daemons, claro. Um pouco com relação à história, como tem a ver com que eles tenham sido assimilados, infectados pelos Daemons, e como é a jogabilidade dessas cartas, então. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve se é novo aqui, vem para o nosso Discord e é isso. Até o próximo vídeo.